Homem rico descobre que é estéril, mas mulher humilde lhe dá gêmeos em reviravolta surpreendente. Lucas sempre foi o homem que todos admiravam. Milionário, tinha uma vida repleta de conquistas, carros luxuosos, uma mansão à beira-mar e férias em ilhas paradisíacas. Mas no fundo, ele sabia que o verdadeiro legado que queria deixar era a família. As risadas de crianças correndo pela casa, as tradições passadas de geração em geração. Então, um dia, sua vida perfeita desmoronou em uma sala fria de um hospital. Durante uma simples consulta médica, o doutor olhou sério com a caneta na mão. Lucas, lamento informar, mas você é estéril. As palavras ecoaram em sua mente. Estéril? Ele havia construído tudo, menos poder ser pai. O vazio em seu peito era palpável, como se o mundo todo tivesse desabado. A realidade se fechou ao seu redor, e ele se escondeu em seu escritório, mergulhando em planilhas, reuniões e uma frieza que refletia sua vida. A verdade era que se cercava de pessoas que só viam seu dinheiro, e a solidão passou a ser sua única companheira. Um dia, após uma longa reunião em São Paulo, ele decidiu parar em um café simples no centro. O cheiro do café fresco e o burburinho alegre dos clientes trouxeram uma sensação inexplicável de conforto. Foi ali que conheceu Ana, uma jovem com olhos brilhantes e um sorriso que parecia iluminar o lugar. Apesar de sua vida humilde, ela tinha uma força contagiante. Lucas se viu atraído por sua determinação em cuidar da irmã mais nova, sempre com um jeito leve e alegre. À medida que conversavam, ele esqueceu ao menos por um momento a dor da estéril. Ana trouxe cor à sua vida cinza. Eles começaram a se ver com frequência, e o romance floresceu. Para Lucas, ela era a redescoberta da felicidade. Mas, como tudo que parecia bom, a sombra não tardou a aparecer. Ana se aproximou um dia, nervosa. Lucas, eu tô grávida. O coração dele disparou. Alegria e ansiedade se misturaram em uma explosão de emoções. Poderia ele ser pai? Estaria tendo a chance que sempre desejou? Quando os gêmeos nasceram, a felicidade foi substituída por algo mais sombrio. Ana revelou que não tinha certeza de quem eram os pais das crianças. Sua expressão era de conflito, e as dúvidas começaram a corroer Lucas por dentro. A relação entre eles mudou. O que antes era amor, agora se transformava em desconfiança. O pai de Ana, uma figura imponente e manipuladora, encorajava o silêncio. O drama se desenrolava. Eles estavam presos em um ciclo vicioso de amor e incerteza. Lucas lutou contra o desejo de acreditar em Ana e o peso do medo. Será que o que construíram poderia resistir a tantos segredos e mentiras? Enquanto as noites em claro se tornavam habituais, Lucas se perguntava se ainda havia esperança. Se o amor poderia superar a desconfiança e as verdades não ditas. A vida tem um jeito injusto de nos surpreender. Estariam eles prontos para enfrentar o que quer que viesse pela frente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto as noites claro, se tornavam habituais, Lucas se perguntava se ainda havia esperança. Se o amor poderia superar a desconfiança e as verdades não ditas. Mas a vida se preparava para mais uma reviravolta, uma de proporções inimagináveis. Certa manhã,
Ainda acumulando suas preocupações, ele recebeu uma ligação inesperada. Era o Dr. Alberto, seu médico, desconcertante e acelerado. Lucas, preciso que você venha ao meu consultório. É urgente. O tom de urgência na voz do médico o fez tremer. O que poderia ser tão grave? Ele se vestiu rapidamente e saiu rumo ao hospital com um aperto no peito. A angústia o acompanhava. Ao chegar, o doutor o recebeu com uma expressão grave. Lucas, nós precisamos conversar sobre os resultados dos exames. O coração de... Lucas disparou. Ele se sentou, sentindo que o chão poderia ceder a qualquer momento. Os testes de fertilidade que você fez surgiram alguns resultados novos. Eu sinto muito, mas você não só é estéril. Seus testes mostram que você é estéril, de uma maneira profunda e irreversível. Isto significa que você não poderia ter filhos biológicos de forma alguma. As palavras soaram como um eco distante, até que uma nova frase atravessou o consultório com a força de um trovão. Além disso, informações mais antigas revelaram um erro. Você não é a única pessoa com que temos dados contraditórios. Há informações que apontam que você poderia ser o pai biológico de uma criança nascida há anos. Mas, Lucas, a verdadeira reviravolta é que essas informações fariam você ser um dos dadores. Em algumas situações, você poderia ser o doador que pode ter gerado nascimentos anômalos. O que isso significava? A cabeça girou, e ele lutou para assimilar a gravidade da revelação. Do que estava falando? E mais, a possibilidade de ser um pai, mesmo que não soubesse, na verdade era mais perturbadora do que qualquer questão que pudesse ter enfrentado antes. Sentindo uma onda de calor, uma confusão misturada com medo ondulou por ele. As crianças de Ana poderiam ser as suas, mas como? E mais importante ainda, onde ela se encaixava nessa tempestade? Ele precisava encontrá-la, precisava entender. Mas mais do que isso, sua mente começava a conectar uma linha de raciocínio. O que ele não sabia era que, enquanto isso tudo acontecia, Ana estava em casa, envolta em uma conversa tensa. O pai dela, que sempre espreitava por trás das sombras, recebia mensagens anônimas que a deixavam perturbada. Por que você não me contou que você tinha essas informações? A hora de agir está chegando e precisamos tomar cuidado, dizia ele, exibindo um olhar que misturava fúria e temor. Lucas não pode ficar sabendo e você não pode confiar nele. Lembre-se do que já aconteceu antes. As palavras do pai ecoavam nas paredes de sua cabeça. O que ele sabia? O que mais estava escondido? Ana se sentia presa entre o amor que sentia por Lucas e as sombras do passado. Assim que uma nova manhã começava a despontar, os segredos que ambos guardavam pareciam construídos para desmoronar sobre eles. Enquanto Lucas se dirigia para casa, tomado por dúvidas, um pensamento lhe ocorreu. E se tudo o que ele acreditava sobre a sua vida não fosse verdade? E se, no fundo, Ana também carregasse mais segredos do que ele imaginava? Uma sombra de desconfiança começou a tomar conta de seu coração. O amor poderia resistir a tantos segredos? Ele não sabia. Mas uma verdade bombástica estava prestes a ser revelada. E enquanto os destinos de Ana e Lucas se entrelaçavam numa teia de mentiras e revelações inesperadas, a verdadeira natureza de cada um deles se aproximava da superfície. O que estaria prestes a acontecer mudaria tudo, para sempre, e ele mal conseguia imaginar as consequências do que se desenrolava. Enquanto Lucas dirigia para casa, uma tempestade de pensamentos o envolvia. Como ele poderia acreditar em Ana agora? As dúvidas cresciam como uma erva daninha em sua mente, sufocando qualquer esperança que ainda pudesse ter. Ele precisava de respostas e de clareza, mas o dia parecia cada vez mais sombrio. Chegou em casa e a atmosfera estava pesada. O silêncio que o acolheu fez seu estômago revirar. Ele ficou parado na porta por alguns segundos, ouvindo o eco do próprio coração. Onde estava Ana? Seu olhar caía sobre a mesa,
onde uma caixa estava aberta, jogada de qualquer jeito. Assim que se aproximou, percebeu que era um álbum de fotos. Folheou as páginas e a cada imagem que passava sentia uma pontada na alma. Risos, viagens, momentos de alegria compartilhados. Mas uma foto em especial o fez congelar. Era uma imagem de Ana em um hospital, sorrindo ao lado de uma mulher que parecia mais velha, mas não era sua mãe. A inscrição dizia: Dona Clara, nossa salvadora. O que era isso? Ele franziu a testa e, sem pensar duas vezes, pegou o telefone para ligar para o médico. Não deveria ter feito isso, mas a curiosidade estava lhe consumindo por dentro. O coração disparava em seu peito, enquanto escutava o toque. Quando o doutor atendeu, a voz dele soou séria. Lucas, o que aconteceu? Você parece agitado. Ele respirou fundo. Doutor, sobre as informações que você mencionou sobre os doadores, existe uma ligação com uma mulher chamada Dona Clara? Posso ser um doador? A resposta do médico foi um soco no estômago. Lucas, eu não sei como você não ficou sabendo disso antes, mas Dona Clara é uma clínica de fertilidade. Se você esteve lá, é possível que suas amostras tenham sido utilizadas para ajudar outras mulheres a engravidar, incluindo a sua. E isso é uma questão complicada. Um nó se formou na garganta de Lucas. Ele estava prestes a perguntar mais, mas uma voz conhecida interveio. Ana. Ele girou e a viu parada na entrada da sala, pálida como um fantasma. Você precisa saber a verdade. Sua voz tremia. Lucas estava entre o alívio e o pânico. Ana, o que você está escondendo? Assim não dá. Ela hesitou, mas a expressão no rosto dela dizia que ela não tinha mais escolha. Eu não sabia que você descobriria assim. Dona Clara, foi onde eu fiz o tratamento quando estava tentando me tornar mãe. E não foi um tratamento comum. Eu não sou a única com um passado que precisa ser desvelado. O coração de Lucas parou por um momento. Ele não estava preparado para isso. O que Ana estava dizendo. Então, de repente, tudo mudou. Uma explosão de dor e raiva tomou conta dele. Você sabia que você poderia? Sim, mas não foi só isso, Lucas. Meu pai, ele não só queria protegê-la, ele fez uma promessa em meu nome. Ela respirou fundo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ele sempre esteve envolvido com coisas obscuras para garantir o controle sobre nossas vidas. Eu não sabia que você estava entre os doadores até muito recentemente. Por isso não consegui te contar. Meu pai, ele tem controle sobre isso, sobre nós. Controle sobre nós? Lucas estava perdido. Ele não sabia qual era a realidade. Nesse momento, tudo o que parecia seguro estava desmoronando. Mas ele não conseguia parar de pensar nas crianças. Lucas, eu posso não saber se são suas, mas devem ser de um dos doadores. Pode ser que você não seja o único. Ela falava rápido, tentando se explicar, mas Lucas sentia sua mente girar. Nesse instante, o telefone de Ana vibrou na mesa. Um número desconhecido. Ela olhou hesitante, mas não atendeu. Lucas, cheio de adrenalina, pegou o celular. Assim que olhou a tela, seu mundo virou de cabeça para baixo. Uma mensagem despontava. Você precisa se afastar de Ana. Seu passado está prestes a voltar e pode destruir tudo. Lembre-se do que aconteceu com a filha da sua vizinha. Não confie em ninguém. O que isso significava? Lucas olhou para Ana, e a incerteza estava em seus olhos. Era muito. A cada segundo, mais perguntas surgiam. Ele estava em um labirinto de mentiras e verdades distorcidas. O que mais estava em jogo ali? Ele precisava descobrir, mas havia uma sensação horrível de que isso era só o começo de um pesadelo. Muito maior. Enquanto Lucas olhava para a mensagem no celular de Ana, uma onda gelada percorreu seu corpo. Seu passado está prestes a voltar e pode destruir tudo. Aquela frase martelava em sua cabeça. O que poderia ser tão devastador? E quem era essa pessoa que enviava mensagens anônimas?
Ele olhou para Ana, que agora estava pálida como uma folha em branco. Sentindo um nó na garganta, decidiu investigar. O tempo parecia ignorá-los enquanto a tensão aumentava. Ana, você está escondendo algo. Agora não é hora de segredos. Ela respirou fundo, as lágrimas escorriam por seu rosto. Lucas, a verdade é que eu já te conhecia antes de tudo isso. Quando eu estava na clínica, soube sobre você e seu passado. Antes que pudesse continuar, a porta da sala se abriu com um estrondo. A mãe de Lucas entrou, pálida e visivelmente perturbada. Lucas, você precisa ouvir isso. Seu olhar estava cheio de medo e urgência. O que está acontecendo, mãe? Lucas perguntou, sentindo um frio na barriga. Ele a seguiu até a sala de estar. É sobre seu pai. Ela hesitou, como se as palavras fossem facas afiadas. Ele não é quem você pensa que é. Há anos, ele fez algo terrível. Ele foi parte de um esquema de doação que envolvia crianças e você. Você pode ser uma delas. Os olhos de Lucas quase saltaram da órbita. O quê? Você está falando sério? Sim, ele estava envolvido em experimentos e Dona Clara era uma das clínicas que ele usava. Você pode ter sido gerado de forma artificial, Lucas. Eu não queria que você soubesse. Sua voz tremia. O chão parecia se abrir sob seus pés. Todas aquelas dúvidas, todas as perguntas que atormentavam sua mente. E Ana estava no meio disso tudo. Ele se virou para ela, sentindo o coração disparar, sem saber o que sentir. Ana, você sabia disso? O silêncio pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Ana sacudiu a cabeça, apavorada. Não, eu juro que não sabia. Eu só queria ter um filho, e acabei misturando tudo. Não tenho certeza de nada. Lucas se sentia preso em um turbilhão de emoções. Então, de repente, o telefone de Ana vibrou. Novamente. Ela hesitou, mas dessa vez atendeu, uma expressão de terror se espalhando pelo rosto. Quem é? Lucas exigiu, sua voz preenchida de raiva e confusão. Ana só conseguia ouvir. Sim, eu sei. Eu vou me encontrar com você. Ela desligou a chamada, mãos trêmulas. Quem era? Lucas perguntou, a frustração crescendo. Foi um informante, sobre seu pai. Ele disse que você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Ana confessou, a dor evidente em seus olhos. Nesse momento, a porta se abriu novamente, e desta vez era um homem de terno escuro, com um olhar intenso. Lucas, ele exclamou, como se conhecesse bem aquele nome. Você precisa vir comigo agora. A situação está piorando. Quem é você e o que está acontecendo? Lucas questionou, sentindo sua pulsação acelerar. Não há tempo para explicações. Seu pai está envolvido em algo muito maior do que você pode imaginar. Eles estão chegando. Vamos! As palavras cortaram o ar. Como assim eles estão chegando? O que mais ele não sabia sobre sua família? Lucas olhou para Ana, esperando algo que pudesse servir como explicação, mas ela estava tão perdida quanto ele. Os pensamentos se embaralhavam. Quem era aquele homem? O que seu pai tinha feito? As crianças de Ana eram dele? E mais importante, sobre os segredos do passado que pareciam estar prestes a explodir. A urgência crescia. Ele sentiu a pressão aumentar ao redor dele, como se o ar tivesse se tornado pesado. Você vai comigo. Aspirei, respirando rápido, e o clima ficou insuportável quando um bate estonteante na porta fez todos congelarem. O que estava vindo em sua direção? Lucas olhou para Ana, que agora estava pálida e assustada. O barulho se intensificou e, em frações de segundo, o impacto da porta ecoou de novo. Algo estava prestes a acontecer. Vamos, agora! O homem falou, puxando Lucas para perto. Era um comando mais do que uma sugestão. O medo já dominava o ambiente e ele não hesitou em seguir. Mas enquanto se moviam, Lucas sentiu uma presença familiar na escuridão. E então, a figura que ele jamais esperaria ver surgiu. Seu pai.
A expressão do homem era uma mistura de raiva e desespero. Lucas, você não pode ir com ele. A voz dele soou como um trovão, cortando o ar pesado entre eles. Eu nunca quis que você soubesse assim. A verdade que estava enterrada sob as mentiras começava a emergir. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Lucas perguntou, tentando ignorar a confusão em sua própria mente. A presença do pai, que sempre fora símbolo de proteção, agora se tornava uma fonte de medo. Você não entende. Eles estão atrás de você. A sua vida está em perigo. O homem de terno lançou um olhar desconfiado para o pai de Lucas. Você sabia, não sabia, que a sua história é muito mais complicada? Você não é só um doador, Lucas. Você é parte de um experimento. O coração. Ele disparou. Que experimento? O que você está dizendo? Criaturas das sombras que habitavam seu passado agora dançavam ao seu redor. A verdade começava a desmoronar as paredes que ele acreditava serem verdadeiras. Foi toda uma trama. Seu pai, ele fez um acordo para criar um novo tipo de vida, algo que eles estão controlando há anos. E você foi parte disso. O homem continuou, sua voz tensa. As crianças. A chance de serem suas não se deve apenas a Dona Clara. Você foi escolhido. Lucas sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As crianças de Ana poderiam ser resultado de algo muito mais macabro do que ele imaginara. No hospital, quando você fez os testes, eles o monitoraram de longe. Você é mais do que um novo pai. Você é a chave para um legado que eles não querem que você saiba. O homem terminou, com um olhar urgente. Ana, em meio a essa tempestade, deslizou em direção a Lucas. Lucas, se meu pai está envolvido, talvez eu também tenha sido usada. A confusão nos olhos dela fazia seu coração doer. Eu jurava que estava tentando fazer o certo. As palavras cortaram Lucas como facas afiadas, mentes ardilosas manipulando suas vidas, jogando suas esperanças como peões em um tabuleiro. A peça crucial da revelação caiu quando o celular de Ana começou a tocar novamente. O som agudo parecia um sinal de alerta. Com dificuldade, ela atendeu, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz fria e familiar ecoou do outro lado. Ana, não confie nele. Lembre-se do que aconteceu na última vez. Você tem que acabar com isso agora. Um soluço involuntário escapou dos lábios dela. O que você sabe? O que aconteceu na última vez? Que tal você perguntar ao seu pai? Ele te contou sobre a outra vida? Sobre os segredos sombrios que envolvem o seu passado e o de Lucas? A voz continuou, tornando o ambiente ainda mais denso. Ana e Lucas se entreolharam. Uma tempestade de emoções naqueles olhares. O que mais estava escondido? O passado agora sentia-se como uma armadilha, prestes a se fechar sobre eles. Devemos sair daqui. Precisamos descobrir a verdade, antes que outros venham atrás de nós. Lucas exclamou, tentando vestir uma coragem que mal existia, confrontando a escolha entre seguir seu pai ou o homem desconhecido. Ele sentiu sua vida desmoronar ao seu redor. E enquanto as vozes ecoavam, a real essência de sua existência se tornava um labirinto, onde as respostas estavam envoltas em aberrações e segredos mais profundos do que ele poderia imaginar. No fundo, a dúvida sempre permaneceria. Quem era realmente Lucas? E, mais importante, quem estava controlando o jogo? Enquanto Lucas olhava para a mensagem no celular de Ana, uma onda gelada percorreu seu corpo. Seu passado está prestes a voltar e pode destruir tudo. Aquela frase martelava em sua cabeça. O que poderia ser tão devastador? E quem era essa pessoa que enviava mensagens anônimas? Ele olhou para Ana, que agora estava pálida e assustada. Sentindo um nó na garganta, decidiu investigar. O tempo parecia ignorá-los enquanto a tensão aumentava.
Ana, você está escondendo algo. Agora não é hora de segredos. Ela respirou fundo, as lágrimas escorriam por seu rosto. Lucas, a verdade é que eu já te conhecia antes de tudo isso. Quando eu estava na clínica, soube sobre você e seu passado. Antes que pudesse continuar, a porta da sala se abriu com um estrondo. A mãe de Lucas entrou, pálida e visivelmente perturbada. Lucas, você precisa ouvir isso. Seu olhar estava cheio de medo e urgência. O que está acontecendo, mãe? Lucas perguntou, sentindo um frio na barriga. Ele a seguiu até a sala de estar. É sobre seu pai. Ela hesitou, como se as palavras fossem facas afiadas. Ele não é quem você pensa que é. Há anos ele fez algo terrível. Ele foi parte de um esquema de doação que envolvia crianças e você. Você pode ser uma delas. Os olhos de Lucas quase saltaram da órbita. O quê? Você está falando sério? Sim, ele estava envolvido em experimentos e Dona Clara era uma das clínicas que ele usava. Você pode ter sido gerado de forma artificial. Lucas, eu não queria que você soubesse. Sua voz tremia. O chão parecia se abrir sob seus pés. Todas aquelas dúvidas, todas as perguntas que atormentavam sua mente. E Ana estava no meio disso. Tudo. Ele se virou para ela, sentindo o coração disparar, sem saber o que sentir. Ana, você sabia disso? O silêncio pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Ana sacudiu a cabeça, apavorada. Não, eu juro que não sabia. Eu só queria ter um filho, e acabei misturando tudo. Não tenho certeza de nada. Lucas se sentia preso em um turbilhão de emoções. Então, de repente, o telefone de Ana vibrou novamente. O som agudo parecia um sinal de alerta. Com dificuldade, ela atendeu. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz fria e familiar ecoou do outro lado. Ana, não confie nele. Lembre-se do que aconteceu na última vez. Você tem que acabar com isso agora. Um soluço involuntário escapou dos lábios dela. O que você sabe? O que aconteceu na última vez? Que tal você perguntar ao seu pai? Ele te contou sobre a outra vida? Sobre os segredos sombrios que envolvem o seu passado e o de Lucas? A voz continuou, tornando o ambiente ainda mais denso. Ana e Lucas se entreolharam, uma tempestade de emoções naqueles olhares. O que mais estava escondido? O passado agora sentia-se como uma armadilha, prestes a se fechar sobre eles. Devemos sair daqui. Precisamos descobrir a verdade, antes que outros venham atrás de nós. Lucas exclamou, tentando vestir uma coragem que mal existia. Confrontando a escolha entre seguir seu pai ou o homem desconhecido, ele sentiu sua vida desmoronar ao seu redor, e enquanto as vozes ecoavam, a real essência de sua existência se tornava um labirinto, onde as respostas estavam envoltas em aberrações e segredos mais profundos do que ele poderia imaginar. No fundo, a dúvida sempre permaneceria. Quem era realmente Lucas? E mais importante, quem estava controlando o jogo? Então, subitamente, um grito cortou o ar, um som estridente que fez o sangue de Lucas gelar. Era a irmã mais nova de Ana, que tinha ficado em casa. Ela apareceu na porta, seu rosto coberto de terror. Ana, Lucas, eles estão aqui. Lucas sentiu seu coração afundar. Quem está aqui? Ele perguntou, tentando abafar a crescente angústia. Os homens de terno. Eles querem você. A menina ofegou, o olhar assombrado. Nesse instante, a porta começou a ser forçada de fora. O estrondo reverberou pela casa, cada batida ecoando como um tambor que prenunciava a desgraça. O homem de terno escuro puxou Lucas para trás, enquanto sua mãe tentava acalmar a irmã. Ana olhou para Lucas, e ele viu o reflexo do medo nos olhos dela. Não podemos ficar aqui. O homem gritou, puxando Lucas em direção à saída. Mas Lucas hesitava. Aquilo não fazia sentido. Por que eles estavam atrás dele? O que mais estava em jogo?
E antes que pudesse formular uma pergunta, um clarão de luz iluminou o corredor e uma figura imponente entrou na sala, os olhos fixos nele. Era seu pai. Lucas, não! Você não pode ir! Ele gritou, sua voz carregada de desespero. Mas não era só seu pai. Com ele estava uma mulher que Lucas reconhecia. Era a doutora Clara. É hora de você aprender a verdade de uma vez por todas, Lucas, ela disse com um sorriso que mais parecia um aviso. Você é importante demais para nós. E precisamos que você faça a escolha certa. A sala estava cheia de tensão. As revelações, as mentiras, os segredos se aglomeravam. E a verdade que sempre esteve escondida estava prestes a desmoronar, revelando uma rede de manipulações que ameaçava consumir tudo ao redor deles. O que Lucas achava que sabia estava prestes a ser transformado em cinzas. Ele estava prestes a descobrir que a verdadeira batalha não era apenas pela sua vida, era pela sua identidade, por um legado que nunca pediu, mas que estava trancado a 7 chaves em seu passado. O que ocultava a verdadeira essência do legado que todos queriam. E mais importante, seria ele capaz de enfrentá-lo? Lucas estava paralisado, a mistura de emoções o consumindo. Seu pai, a doutora Clara e o homem de terno escuro estavam num confronto silencioso. Ele não sabia em quem confiar, mas uma coisa era certa: tudo o que ele acreditava até agora poderia ser uma grande mentira. Lucas, escute. A voz de seu pai soava com desespero. Você precisa sair daqui. Eles não estão apenas atrás de você. Estão atrás de todos que se interpuserem no caminho. Do que você está falando? Lucas perguntou, a voz tremendo. Quem são eles? A doutora Clara interrompeu. Se não sairmos imediatamente, você não terá uma chance. Você é mais importante do que imagina. E seu pai fez escolhas que nos colocaram nessa situação. Nesse momento, o barulho na porta ficou mais intenso. Os batimentos de Lucas ecoavam em seus ouvidos. Ele olhou para Ana, que estava paralisada entre medo e confusão. A irmã dela chorava baixa, enquanto a mãe de Lucas tentava confortá-la. Havia uma tensão no ar, um pressentimento de que a qualquer momento tudo poderia desmoronar. Vamos, agora! Gritou o homem de terno, puxando Lucas para fora da sala. Mas Lucas hesitou, sentindo seu coração acelerar. A verdade que ele havia buscado estava a se desvendar diante dele, e ele queria entender. Lucas, se não for agora, não terá segunda chance. O homem gritou, agora apertando o braço de Lucas. E então, algo inesperado aconteceu. A porta se arrombou com um estrondo e uma figura envolta em sombras entrou. Era um homem que Lucas reconheceu instantaneamente. Não era apenas um homem, era Gustavo, seu amigo de infância, aquele que ele acreditava estar longe há anos. Lucas! Gustavo gritou, sua voz grave e intensa. Você precisa entender de uma vez por todas. Tudo isso é uma grande armadilha. Seu pai e Dona Clara estão usando você. As palavras dele atingiram Lucas como um tapa na cara. O quê? Como você sabe disso? Ele olhou para Gustavo, a incredulidade tomando conta dele. Por quê? Porque eu sou parte do plano. Gustavo respirou fundo, seus olhos cheios de intensidade. Foi um dos primeiros experimentos. E você é o último. A revelação soou como uma explosão. As memórias da infância de Lucas começaram a voltar. Momentos que ele havia esquecido. Não, isso não pode ser verdade. É tudo verdade, Lucas. Gustavo insistiu. Se você não agir rápido, eles ligarão seu destino ao que aconteceu comigo. Você é uma peça fundamental na pesquisa deles.
Nesse instante, a atmosfera pesada foi cortada por um grito. Era a irmã Diana, que havia sido puxada para dentro por um grupo de homens encapuzados, seus rostos cobertos. A droga de seu grito ecoou, misturando-se ao barulho da porta sendo arrombada. Não! Ana gritou, jogando-se para frente. Lucas não pensou. Um impulso forte tomou conta dele. Ele se lançou em direção aos homens, mas antes que pudesse fazer algo, Gustavo o puxou de volta. Você não pode, Lucas. Eles estão armados. A tensão estava insuportável. O que mais poderia acontecer? Segredos e mentiras começaram a girar ao redor deles como um redemoinho. A verdade que deveria ser libertadora agora se tornava uma condenação. A doutora Clara finalmente quebrou o silêncio. Vocês não entendem. A única maneira de romper com esse ciclo é fazer um sacrifício. E Lucas, você sabe qual é. As palavras dela ecoaram contra as paredes brancas, cheias de dor e traição. O que ela queria dizer? O que ele teria que sacrificar? E nesse momento de incerteza, a única coisa que Lucas sabia era que tudo tinha mudado. O perigo estava mais próximo do que nunca, e a próxima decisão que eles tomariam poderia mudar tudo para sempre. E com cada segundo que passava, a pergunta pairava no ar. Eles iriam conseguir escapar ou cairiam na teia que havia sido tecida ao redor deles desde o início? Lucas estava paralisado, a mistura de emoções o consumindo. Seu pai, a doutora Clara e o homem de terno escuro estavam em um confronto silencioso. Ele não sabia em quem confiar, mas uma coisa era certa. Tudo o que ele acreditava até agora poderia ser uma grande mentira. Lucas, escute. A voz de seu pai soava com desespero. Você precisa sair daqui. Eles não estão apenas atrás de você. Estão atrás de todos que se interpuserem no caminho. Do que você está falando? Lucas perguntou, a voz tremendo. Quem são eles? A doutora Clara interrompeu. Se não sairmos imediatamente, você não terá uma chance. Você é mais importante do que imagina, e seu pai fez escolhas que nos colocaram nessa situação. Nesse momento, o barulho na porta ficou mais intenso. Os batimentos de Lucas ecoavam em seus ouvidos. Ele olhou para Ana, que estava paralisada entre medo e confusão. A irmã dela chorava baixa, enquanto a mãe de Lucas tentava confortá-la. Havia uma tensão no ar, um pressentimento de que a qualquer momento tudo poderia desmoronar. Vamos, agora! Gritou o homem de terno, puxando Lucas para fora da sala. Mas Lucas hesitou, sentindo seu coração acelerar. A verdade que ele havia buscado estava a se desvendar diante dele, e ele queria entender. Lucas, se não for agora, não terá segunda chance. O homem gritou, agora apertando o braço de Lucas, e então algo inesperado aconteceu. A porta se arrombou com um estrondo, e uma figura envolta em sombras entrou. Era um homem que Lucas reconheceu instantaneamente. Não era apenas um homem. Era Gustavo, seu amigo de infância, aquele que ele pensava estar longe há anos. Lucas, Gustavo gritou, sua voz grave e intensa. Você precisa entender de uma vez por todas. Tudo isso é uma grande armadilha. Seu pai e Dona Clara estão usando você. As palavras dele atingiram Lucas como um tapa na cara. O quê? Como você sabe disso? Ele olhou para Gustavo, a incredulidade tomando conta dele. Por quê? Porque eu sou parte do plano. Gustavo respirou fundo, seus olhos cheios de intensidade. Fui um dos primeiros experimentos, e você é o último. A revelação soou como uma explosão. As memórias da infância de Lucas começaram a voltar, momentos que ele havia esquecido. Não, isso não pode ser verdade. É tudo verdade, Lucas, Gustavo insistiu. Se você não agir rápido, eles ligarão seu destino ao que aconteceu comigo.
Você é uma peça fundamental na pesquisa deles. Nesse instante, a atmosfera pesada foi cortada por um grito. Era a irmã Diana, que havia sido puxada para dentro por um grupo de homens encapuzados, seus rostos cobertos. O grito dela ecoou, misturando-se ao barulho da porta sendo arrombada. Não! Ana gritou, jogando-se para frente. Lucas não pensou. Um impulso forte tomou conta dele. Ele se lançou em direção aos homens, mas antes que pudesse fazer algo, Gustavo o puxou de volta. Você não pode, Lucas. Eles estão armados. A tensão estava insuportável. O que mais poderia acontecer? Segredos e mentiras começaram a girar ao redor deles como um redemoinho. A verdade que deveria ser libertadora agora se tornava uma condenação. A doutora Clara finalmente quebrou o silêncio. Vocês não entendem. A única maneira de romper com esse ciclo é fazer um sacrifício. E Lucas, você sabe qual é. As palavras dela ecoaram contra as paredes brancas, cheias de dor e traição. O que ela queria dizer? O que ele teria que sacrificar? E nesse momento de incerteza, a única coisa que Lucas sabia era que tudo tinha mudado. O perigo estava mais próximo do que nunca, e a próxima decisão que eles tomariam poderia mudar tudo para sempre. Com cada segundo que passava, a pergunta pairava no ar. Eles iriam conseguir escapar ou cairiam na teia que havia sido tecida ao redor deles desde o início? O que aconteceu a seguir foi rápido e devastador. Um dos homens encapuzados avançou com um movimento ágil, ressaltando a sombra da figura que ele se tornara. Em um piscar de olhos, ele agarrou Ana. Um grito de desespero saiu dos lábios de Lucas. Ana. Mas o que aconteceu em seguida ninguém esperava. Com um movimento inesperado, a doutora Clara revelou uma pistola que estava escondida sob seu jaleco branco e apontou para o homem que segurava Ana. Solte-a, agora! A tensão passou para um nível insuportável. A irmã de Ana parou abruptamente, paralisada pelo medo. Você não tem ideia do que está fazendo. O homem encapuzado exclamou, seu tom revelando uma urgência avassaladora. Não, Clara, não, gritou seu pai, um olhar de horror estampado em seu rosto. Você não pode fazer isso. Por que você sempre quis controlar tudo? Ela disparou, sua voz projetando raiva e dor. É hora de acabar com isso. Então, em um instante de confusão, os mundos de todos se colidiram. O homem encapuzado sorriu de uma forma sutil, mas cruel. Vocês não têm ideia, não é mesmo? O verdadeiro experimento não é sobre Lucas. Ele fez uma pausa, olhando para Ana com um brilho sinistro nos olhos. É sobre você, Ana. As palavras ressoaram como um trovão. Todos ficaram em silêncio, arrastados pela revelação que cortou o ar. Você foi planejada desde o início. Cada passo que você deu foi monitorado. Você é a chave para o nosso futuro. Se tudo o que ele pensou que sabia fosse verdade, um mundo obscuro se desdobrava à sua frente. Lucas olhou para Ana, o pânico refletido em seus olhos. Tudo estava mudando. Tudo estava prestes a desmoronar. Uma verdade devastadora estava prestes a surgir, e com isso, as consequências poderiam alterar completamente a vida de todos. O que isso significava para eles? E mais importante, estavam prontos para enfrentar a tempestade que se aproximava? Lucas estava paralisado. As palavras de Gustavo ecoavam em sua mente. E agora ele precisava entender. A verdade escondida, os segredos, tudo estava colapsando em um caos perplexo. Ana, agarrada à sua mão, estava tão assustada quanto ele. A doutora Clara segurava a arma, um colosso de tensão, e os homens encapuzados pareciam prontos para atacar. O coração de Lucas pulsava freneticamente. O que você quer dizer com isso? Ele olhou para o homem encapuzado, sua voz finalmente firme. Como assim? Ana é a chave? Vocês realmente não sabem? O homem sorriu, um sorriso frio e calculado.
Ana é o experimento que podem usar para criar seres humanos aprimorados, através de você e seus genes, Lucas. Um nó se formou na garganta dele. Seres aprimorados? Aquilo soava grotesco. Ele olhou para Ana, que também estava confusa, suas sobrancelhas juntas em desespero. Ana, é verdade? Lucas, eu hesitou, procurando a palavra certa. Eu não sei. Não sabia que era isso que buscavam. Mas a crise desabava sobre eles. A atmosfera densa se partindo em fragmentos de um pesadelo. É só isso que você tem para dizer? O encapuzado soltou um riso seco. Você foi criada para ser uma ferramenta, Ana. Um laboratório a céu aberto. Chega, gritou a doutora Clara, seu tom se elevando. Se você não calar a boca, eu juro que atiro. Mas as palavras do homem ecoaram. Não há mais como salvar ninguém. O plano foi além de qualquer controle. Você vai se unir a nós, ou todos que ama pagarão o preço. Uma explosão de som ecoou pelo ambiente enquanto a porta arrombada se abria, revelando uma equipe de homens armados com armas pesadas. A cena ficou paralisada. Lucas tornou-se um observador afastado, capturando o horror ao seu redor. Os novos intrusos eram formidáveis, cada movimento decidido, e logo um deles gritou: "Pare!", todos no chão. A sala explodiu em desordem. Pânico tomou conta de Ana, que foi puxada para o lado, enquanto Lucas se movia instintivamente para protegê-la. Ele sentiu que não poderia deixar que algo a atingisse, mas enquanto ele se movia, uma força a mais se manifestou dentro dele. Existiam coisas em seu passado que ele não lembrava. E então tudo virou de cabeça para baixo. Um tiro. A doutora Clara disparou, mas não na direção de um dos homens como ele esperava. Em um movimento inesperado, ela apontou para alguém na sala. Por um segundo, Lucas vislumbrou seu pai sendo atingido. Ele caiu ao chão, a expressão dele congelada em uma máscara de horror. O mundo dele desmoronou. "Não!", ele gritou, seu corpo se movendo em direção ao pai, ao mesmo tempo que a realidade se desintegrava ao redor. O chão parecia tremer. Ana estava imóvel, os olhos arregalados, enquanto os homens disparavam, mas não era só isso. Lucas se virou e viu outro rosto entre eles, Renato, seu irmão, que ele acreditava estar em outra cidade. Estava bem ali, um olhar de tristeza e raiva misturados. "Renato, o que você está fazendo aqui?" A incredulidade se misturava ao alívio. "Lucas, você precisa notar, é um plano. Eles trouxeram você de volta porque pensam que você pode ainda ser o que precisam." Renato gritou. "Eles não só compraram nossa família, como manipularam tudo." O desespero tomou conta dele. A confiança destruída pairava no ar e as perguntas começaram a surgir, exigindo respostas que não estavam prontas. O que mais estavam escondendo? Como Renato estava envolvido? E o que havia acontecido com seu pai? E bem quando Lucas pensou que tudo havia explodido, uma luz intensa iluminou a sala, e um rugido de motor encheu o espaço. Algo se aproximava e todos os olhos se voltaram para a janela. Um carro estava parando, rebocando uma caixa, aquela carregando o símbolo que ele conhecia demais: Dona Clara. A verdade estava prestes a emergir. O que mais estava prestes a ser revelado? E até onde essa teia de segredos os levaria? Os rostos mudaram, as alianças se tornaram nebulosas. E, no centro daquela confusão, Lucas sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O caos consumia a sala. O tiro ainda ecoava nas paredes. Lucas olhou em volta, paralisado, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Seu pai caíra, e aquele instante parecia ter estourado o tempo em pedaços. "Pai!", ele gritou, avançando, mas Gustavo o puxou de volta. "Não, ele já está. A voz de Gustavo morreu com a dor. Lucas se virou para Ana. Ela estava pálida, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Ana!",
Ele se aproximou, mas os gritos e a confusão transformavam tudo em um desespero insuportável. Precisamos sair. O homem de terno estava em alerta, mas Lucas sentia a pressão aumentando. O game estava se adensando. O grupo de homens encapuzados parecia pronto para agir. O que mais poderiam querer? Uma voz soou por trás dele, fria e cortante. Era a doutora Clara, que também estava em choque. Vocês não têm escolha. Precisa fazer o sacrifício. Lucas. As palavras dela cortaram como uma lâmina. O que significava isso? O que ela queria dele? Ele lembrava do estranho poder que sentia dentro de si. Mas isso significava machucar as pessoas que amava? Sacrifício? Ele questionou, a voz falhando. Ana se aproximou mais, seu olhar suplicante. Lucas, precisamos de você. E então, no meio de toda aquela confusão, Lucas percebeu algo. Não só seu pai estava caído no chão, mas todo um legado de dor e segredos. Chega! Ele gritou, a raiva fervendo. Vou acabar com isso. Com um golpe de coragem, ele se virou para os homens encapuzados, desafiador. O plano deles não iria funcionar enquanto ele estivesse ali. A luz do carro se intensificou, iluminando a cena caótica. Lucas olhou para Ana, então para Gustavo, e com um impulso, decidiu. Vamos juntos. Ele agrupou todos, movendo-se em direção à porta batendo, determinada a lutar. Mas no seu coração, ele sabia. Isso não seria fácil. Enquanto ao redor o terror se desenrolava, o caos cedeu um pouco. Olhando seu pai no chão, a expressão de dor agora em paz. Lucas sentiu um aperto no coração. E enquanto ele puxava Ana para junto de si, uma determinação se firmava. Precisavam abraçar a verdade. Não importa quão dolorosa fosse. O grupo avançou, cada passo pesado. Mas quando chegaram à porta, o homem encapuzado veio para a frente novamente, desta vez com uma arma em punho, brilho ameaçador nos olhos. Vocês não podem sair. Sim, nós podemos. Lucas se posicionou à frente, sentindo a urgência crescer em seu peito. Nenhum de vocês pode nos deter. Uma faísca de coragem irrompeu, mesmo que o medo estivesse ali. Um confronto estava prestes a acontecer, mas antes que uma decisão fosse tomada, algo inesperado ecoou da entrada. Outra voz, firme e decidida. Parem imediatamente. Era Renato, com outros amigos ao lado. Ajuda chegou, gritou Renato, e nesse instante, os homens encapuzados hesitaram. Lucas sentiu um raio de esperança. Em uma fração de segundo, tudo se misturou. O que estava em jogo agora parecia maior do que eles podiam imaginar. As emoções ferviam enquanto as forças se encontravam em um ponto decisivo. Nós não vamos permitir que você leve mais alguém, Ana gritou. Lucas olhou para aqueles ao seu redor. Um verdadeiro exército formado pela família e amigos. E naquele momento ele entendeu. A luta não era apenas sobre ele, mas sobre todos aqueles que estavam envolvidos. E quando um poderoso grito ecoou, todo o peso que carregavam começava a ser sacudido. E assim, com um movimento coordenado e repleto de emoção, eles avançaram. Lucas, Ana, Gustavo e Renato enfrentaram os encapuzados. A luz dos faróis iluminava a verdade. O que estava incompleto começava a se unir na batalha pelo futuro, ou pela liberdade que tanto almejavam. O que acontece a seguir? Sua vida, como sempre soube, parecia se desvanecer. Agora era um novo começo, mas poderia ser algo mais assustador do que ele imaginava. E, enquanto a luta se intensificava, uma pergunta pairava no ar. Estariam eles prontos para enfrentar o que viria a seguir? E você? Quais segredos estão por trás desse mistério? Se você gosta de histórias emocionantes como essa, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.